Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí, dando continuidade às atividades do PET número 2, agora na semana 2. Na semana passada a gente falou um pouco sobre renascimento urbano e o renascimento cultural. O renascimento urbano é um processo que caracteriza tanto pelo seu lado social quanto pelo seu lado econômico e seu lado político, já que a gente viu que é a burguesia que leva esse fenômeno à frente e que obtém ali uma série de medidas para livrar os burgos, que eram as cidades então desse período, do domínio dos senhores feudais. Com o Renascimento, que é um movimento exclusivamente de caráter cultural e intelectual, como a gente viu aí, expressado nas principais obras de arte do período e nos escritos por alguns cientistas. Bom, o assunto dessa semana no PET diz respeito à reforma protestante. Esse é um assunto que a gente começou a falar em sala de aula, mas por conta da pandemia, acho que eu não consegui encerrar esse assunto ainda em sala de aula. O que foi o processo das reformas protestantes na Europa? É, por conta da influência que o Renascimento teve na população europeia, muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que começaram a estudar por conta do renascimento cultural, passaram a questionar uma série de práticas da Igreja Católica. Eles não concordavam com uma série de coisas que a igreja vinha praticando nos últimos períodos e que, por conta disso, dava muito poder à igreja. Bom, a primeira dessas práticas, que talvez fosse a mais digna de crítica por parte de alguns pensadores, era a chamada venda de indulgências e de relíquias. As indulgências eram cartas que concediam perdão para pecados que foram cometidos ou aqueles que viriam a ser cometidos. Então as pessoas pagavam isso daí e achavam que estavam livres, que estavam salvas, que iriam para o céu só por terem uma carta como essa. Nem preciso falar que uma coisa como essa, um documento de extremo valor como esse, era extremamente caro. Então só as pessoas mais ricas conseguiriam comprar uma carta dessa, enquanto as pessoas mais pobres sofreriam por não ter uma carta como essa e estarem suscetíveis a irem parar no inferno. Aliás, a noção de purgatório e inferno nesse período foi extremamente mais trabalhada. A Bíblia chega a citar alguma coisa, mas toda a mitologia do que é o inferno, os castigos, as pessoas que cometem os pecados capitais vão parar no inferno, isso tudo foi criado nesse período. E, logicamente, que as pessoas não querendo sofrer com as retaliações do inferno, compravam essas cartas de perdão. Vou mostrar aí para vocês um exemplo do que seria uma dessas cartas de indulgência. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, que aí vocês vão ter uma noção do que seria uma carta de indulgência. Bom, apareceu aí para vocês, está escrito aí, indulgência plenária, e a remissão de todos os pecados, concedida pela santidade, o Papa Inocêncio XIII, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qualquer eficiência do dia 8 de novembro, feita pela transição do corpo do Santo Iorfundaro, da Santa Igreja, concedido então a Fabrício pela misericórdia de Deus, e do cardeal Paulucci. E aí depois abaixo vem descrevendo o tanto que essa indulgência abrangia ali. Muitos reis da Inglaterra compravam essas indulgências porque
eles se envolviam em guerras, em assassinatos para manterem o seu poder. E outros compravam até para parentes mortos, por exemplo. Meu pai foi um rei, morreu, e eu compro uma indulgência para salvar meu pai, que poderia estar no inferno, e ser levado ao céu. Graças a essa venda de indulgências, a igreja enriqueceu muito. E por conta dessas indulgências é que a igreja pôde financiar boa parte dos movimentos artísticos dos renascentistas. Uma outra coisa que tinha muito na época eram as relíquias de santos. É, a, a igreja dizia que várias relíquias foram espalhadas pela Europa. Então, podia ser pedaços da cruz, por exemplo, de Cristo. Estima-se que, por exemplo, o tanto de pedaço da cruz que foi vendido para os fiéis com a intenção de salvá-los é o equivalente à construção de 500 navios, para você ter uma ideia. Mas também ossos, dentes, pedaços de cabelo, por exemplo. Eu vou compartilhar aí com vocês uma outra imagem aí não mais a da relíquia, mas de uma, não mais da indulgência, mas do que seria uma relíquia. Essa relíquia, supostamente, ela está exposta em uma igreja na Itália e seria, então, um osso da perna de São Pedro. São Pedro, a gente sabe que é o padroeiro da Igreja Católica. Nas transcrições bíblicas fala que Jesus teria dado as chaves da igreja para Pedro, então ele seria talvez o primeiro papa da igreja, e esse é o osso então da perna ou do braço de Pedro, e está em exposição. Não só as pessoas compravam relíquias, mas as pessoas pagavam para ver relíquias. Então, isso gerava um turismo religioso muito lucrativo para a igreja. Tinha pessoas que saíram de longe para ver uma relíquia. E podia ser um outro de qualquer pessoa. Pedro, para você ter ideia, ele morreu no primeiro século depois de Cristo. Então, para alguém na Idade Média achar a ossada de Pedro era algo extremamente complicado, extremamente difícil. Então, afirmar que isso era uma relíquia de algum santo era algo muito sem embasamento. Existem também alguns vestígios que falam que a língua de determinado santo, cabelo de determinado santo, algumas santas que choravam sangue, que choravam mel, enfim. Vários são as datadas relíquias da igreja. E isso, na visão de alguns pensadores, é uma forma de ludibriar, de enganar as pessoas de antigamente. Então, esses pensadores vão ser o primeiro alvo de crítica deles. Mas haviam outras críticas. Por exemplo, a prática de alguns padres em realizar vários assuntos relacionados à igreja. A igreja tinha como estabelecimento alguns dogmas, são algumas leis, algumas práticas que todo cristão deve seguir. Entretanto, os padres tinham algumas restrições a mais. A igreja estabeleceu, logo no início da Idade Média, que os padres deveriam manter o celibato. O que é um celibato? O celibato dizia que o padre não pode ter relações sexuais com nenhuma mulher. Ou seja, o padre não pode ter filho. Até uma brincadeira infantil que a gente fala, o último é a mulher do padre, vem dessa época. Era algo extremamente pejorativo ser a mulher do padre. Isso porque, geralmente, essas mulheres que tinham envolvimentos com padres eram mulheres que eram casadas, estavam cometendo, então, adultério. E vários desses adultérios geraram filhos que foram considerados, então, bastardos, já que não podiam ser assumidos pelo padre e não podiam ser assumidos também pela mãe. Então, eles eram deixados à própria sorte, entregues a orfanatos e tudo mais.
Uma outra coisa é que a igreja estabeleceu como língua oficial dos seus ritos, o latim. Uma língua que, nesse momento da Europa, praticamente ninguém conhece. Mas graças ao Renascimento, a prática de se ler obras em latim voltou. Então esses pensadores renascentistas, eles passam a entender tudo ali que os padres estavam falando. E eles começaram a perceber que algumas coisas não faziam sentido, não batia com o que estava escrito na igreja. E eles foram perceber então que muitos padres ali desconheciam a língua latina. Falavam uma coisa, sendo que na Bíblia estava escrito outra completamente diferente. Uma terceira prática aí que vários pensadores vão criticar é a chamada venda de simonias. Venda de simonias são vendas de cargos dentro da igreja. Por exemplo, se uma família nobre tem 2 filhos, o filho mais velho herdava tudo. O mais novo ficava sem nada. Então, em vários casos, para esse filho mais novo não ficar sem nada na vida, sem rumo algum, muitos nobres pagavam para que esses filhos entrassem na igreja e logo de cara assumissem cargos importantes dentro da igreja. Ou seja, se tornassem bispos, se tornassem cardeais, porque aí eles iriam ter uma fonte de renda muito boa. Então, essa venda de cargos desconsiderava a vocação do indivíduo, se aquele indivíduo realmente recebeu um chamado de Deus para entrar ali na igreja. E a última aí que muitos estudiosos vão questionar, ainda mais por conta das várias imposições que os papas vão estabelecer, é a chamada inviolabilidade ou infalibilidade papal. O que é esse conceito? É o conceito de tudo aquilo que o Papa diz é verdade, uma vez que o Papa é representante do próprio Deus na Terra. E Deus não fala mentira. Então, se o Papa está falando, é porque Deus falou com o Papa. E por conta disso, o Papa não pode ser questionado. Então, vários atos cometidos pelos papas, atos considerados errôneos, fora da lei, ilícitos, na visão da igreja não deveriam ser questionados, uma vez que aquilo é a voz de Deus através dos papas. Então são esses os 4 motivos que fizeram que os movimentos reformistas surgissem na Europa. Movimentos que vão contestar essa religião católica e que vão criar novas vertentes de cristianismo ali para essa Europa ocidental. O primeiro deles é o movimento luterano ou o luteranismo. O luteranismo surge com Martinho Lutero. Era um monge ali no interior da Alemanha que passa a estudar frequentemente a Bíblia e passa a ter novas interpretações em relação a vários aspectos da Bíblia. Para deixar isso mais claro, Martinho Lutero se posiciona totalmente contra a venda de indulgências e de simonias. E ele expressa isso através de 95 teses. Dentro dessas 95 teses, ele vai afirmar algumas coisas ali que são importantes e que são diferentes do catolicismo. Por exemplo, a primeira delas é que a fé salva o indivíduo. Ou seja, o indivíduo não precisa comprar uma carta de perdão para ser salvo. A fé que ele tem em Cristo, em Deus, basta para salvá-lo. A segunda questão que Martinho Lutero vai colocar para as pessoas é que o indivíduo tem a capacidade da autointerpretação da Bíblia. Ou seja, o indivíduo deve ter a capacidade de ler e interpretar a Bíblia conforme ele consiga. Isso vai de acordo com a ideia de que, em várias localidades, já estavam traduzindo a Bíblia para as línguas locais.
Então, na Itália já existia a Bíblia em italiano, na França a Bíblia em francês, em Portugal a Bíblia em português, e assim por diante. Então, cada vez mais a população comum estava tendo acesso à Bíblia, estava podendo ler a Bíblia e interpretar o que estava escrito na Bíblia. E, por fim, ele acaba afirmando que o fiel não necessariamente precisa ir à igreja para encontrar com Deus. Ele pode rezar em qualquer lugar para ter esse contato maior com Deus. E caso ele fosse na igreja, seria melhor e mais aproveitável que toda a missa e toda a Bíblia fossem passadas para a língua nacional, para a língua local dessas pessoas. Ou seja, na Itália, o italiano, na França, o francês, na Alemanha, o alemão. Ou seja, isso permitiria com que os fiéis entendessem melhor os ritos da igreja. Bom, toda essa obra de contestação de Martinho Lutero despertou ali a atenção da Igreja Católica, que, à primeira vista, ameaçou Martinho Lutero da excomunhão. Excomunhão, ou você excomungar uma pessoa, é você afastá-la de toda a comunidade católica. Se a gente for ver que na Europa 99,9% das pessoas eram católicas, você ser afastada do rito da comunidade católica é como se você se transformasse num alienígena ali naquela sociedade. Ninguém ia querer ter um contato com você, você não seria chamado para mais nada, você não poderia frequentar as festas da igreja, não poderia entrar numa igreja. E no caso de Martinho Lutero, ele que era monge, teria seus votos cancelados. Bom, Lutero não muda seu posicionamento, continua afirmando tudo isso, e por conta desse desafio feito à igreja, Martinho Lutero recebe também apoio dos príncipes alemães. A gente fala em príncipes alemães, pensando numa Alemanha, eu já mesmo falei várias vezes aqui nesse vídeo, Alemanha, mas não existe uma Alemanha nesse momento. Vocês vão ver isso lá no 8º ano, que a Alemanha é um país que só vai ser formado, de fato, no século XIX. A região que a gente fala que era a Alemanha era um montoado de reinos ali, sobre a ordem maior do chamado Sacro Império Romano Germânico, ou o Sacro Império, o Império Sagrado, um império que era aliado da Igreja. Esses príncipes alemães, eles rivalizam em poder com o imperador, então, desse Império Sagrado. E como esse movimento de Lutero visa atacar a Igreja, principal parceira do imperador, os príncipes alemães então dão apoio a Lutero, dão proteção ali para Lutero, para que ele não seja morto, não seja perseguido para a igreja, e acabam então se convertendo ao luteranismo também. Logicamente vai haver então uma guerra dentro desses territórios entre as forças do imperador e esses príncipes germânicos. A paz entre esses dois lados só vai ser estabelecido com a chamada Paz de Habsburgo, quando então o luteranismo é aceito como uma das religiões presentes ali dentro de vários reinos do Sacro Império Romano Germânico. Bom, dessa forma surge de fato então o que a gente chama hoje de luteranismo. Bom, o segundo movimento reformista aí da Europa que ganha destaque aí no material do PET é o chamado calvinismo. O calvinismo foi desenvolvido por um monge também, de nome Calvino, na região onde hoje a gente conhece como Suíça, e que também teve uma nova interpretação da Bíblia. Para Calvino, o homem já nascia predestinado a ser salvo. Ou seja, quando o indivíduo nasce, ele já sabe, Deus já saberia se aquele indivíduo seria salvo ou não.
Ou seja, não é um documento ali escrito pela igreja que alterava isso na visão de Calvino. Bom, para Calvino, o trabalho do indivíduo, e até melhor dizendo, o resultado desse trabalho, podia ser uma representação da vontade de Deus. Ou seja, se o indivíduo, através do trabalho dele, consegue enriquecer, isso quer dizer que Deus está afirmando que aquela pessoa será salva. Se a pessoa não consegue enriquecer através do trabalho, isso quer dizer que essa pessoa pode não ser salva. Isso vai chamar muita atenção da burguesia, porque a burguesia era a classe justamente que estava enriquecendo por meio do seu trabalho, graças ao comércio que estava cada vez mais crescendo ali na Europa. Então, por conta disso, o calvinismo vai ganhar uma série de adeptos aí dentro da burguesia. Em algumas se espalhando assim, então, por quase todas as regiões da Europa. Sendo assim, em algumas regiões, o calvinismo vai ter outro nome. Por exemplo, na Escócia, eles vão ser os chamados presbiterianos. Na Inglaterra, eles vão ser chamados de puritanos. E na França, eles vão ser chamados de huguenotes. Bom, já o terceiro movimento reformista aí não tem a ver com a questão religiosa, mas com uma questão política, que foi o movimento do anglicanismo. O movimento anglicano é o único, então, que a gente pode considerar que ele não tem motivos religiosos para ter ocorrido. Ele teria ocorrido por conta da disputa de poder entre a Igreja Católica e o rei inglês Henrique VIII. Henrique VIII queria confiscar uma série de terras ali na Inglaterra que pertenciam à Igreja. Porém, como a maior parte da população, como toda a população era seguidora do catolicismo e respeitava a Igreja, Henrique VIII ele não tinha o poder suficiente, a moral suficiente para confiscar essas terras. Então, a oportunidade para Henrique VIII surgiu quando ele quis se divorciar da esposa dele. Isso porque a esposa dele já tinha dado para ele 2 filhas, mas ele precisava de um filho homem para deixar sua herança. E ele tentava, só vinha filha mulher. A igreja só permitiu o divórcio de um indivíduo, de um casal, sob 2 pretextos. Primeiro, infertilidade, ou seja, se a mulher não consegue ter filhos. A esposa dele tinha provado que podia ter filhos, e ela tinha dado já luz a várias meninas. Ou infidelidade. A esposa de Henrique VIII ela só tinha 2 funções na vida: ser mãe e ir para a igreja. Ou seja, ela não fazia nada nesse meio tempo. Então, para provar para a igreja que aquela mulher cometia adultério era algo assim extremamente complicado. Então, Henrique VIII ele queria se separar da mulher, mas a igreja não aceitava o divórcio. Por conta disso, Henrique VIII pede então ao parlamento para que conceda a ele o poder de passar por cima da igreja. Esse pedido do poder ao monarca inglês ficou conhecido como ato de supremacia. E por conta do ato de supremacia, garantia ao rei, então, Henrique VIII, o controle sobre a religião no país. Graças a esse controle que ele vai adquirir, ele pôde confiscar as terras da igreja, expulsar a maioria das instituições religiosas católicas da Inglaterra e criar uma nova religião de Estado, o anglicanismo. O anglicanismo e o catolicismo eles não são muito diferentes uma coisa da outra. A maior diferença que há entre essas 2 religiões é que, enquanto o catolicismo tem a sua principal figura, o Papa, na cidade de Roma, o anglicanismo tem como principal figura de poder o rei, ou no caso atual, a rainha da Inglaterra, em Londres. Bom, a igreja não ficou assistindo tudo isso de mão cruzada, feliz da vida, não. Ela tentou reagir
a esses processos reformistas, num evento conhecido como Contra-Reforma, ou em alguns locais vocês podem ver isso escrito como Reforma Católica. Ele foi uma reação aos movimentos reformistas. A igreja tinha dois caminhos a seguir. Ou ela mudava e se adaptava a essas transformações da Europa, mudando alguns hábitos ali que as pessoas não mais concordavam, ou ela podia ser extremamente conservadora e manter tudo do jeito que estava e ser até mais incisiva nesse modo de agir. A igreja optou pela segunda versão. Então ela convocou vários cardeais e bispos para formar o chamado Concílio de Trento. Nele seriam decididos, então, todos os parâmetros que a igreja seguiria a partir daquele momento para combater as novas religiões protestantes da Europa. Então, ela, nesse cenário, o que ela decidiu fazer, então, sendo extremamente conservadora? Algumas coisas ela mudou para bem, outras coisas ela mudou para pior. Por exemplo, para o bem, ela deu fim à venda de indulgências, ela cancelou isso na Europa. Já não fazia sentido mais algum vender as indulgências, já que todo mundo contestava isso. Entretanto, ela manteve a inviolabilidade ou a infalibilidade papal. Ou seja, ela foi extremamente conservadora nesse ponto de vista. Alguns outros pontos, até faz parte de um exercício aí de vocês do PET. A manutenção da Bíblia e dos ritos da igreja em latim. Lembra-se que era uma proposta de vários reformistas que os ritos e a Bíblia fossem passados para a língua nacional. A igreja bateu o pé e manteve em latim. O fortalecimento do Tribunal da Santa Inquisição. A Santa Inquisição era uma instituição que já existia e que perseguia na Europa crimes relacionados à bruxaria, aquelas pessoas que eram acusadas de bruxaria. Agora a Inquisição, além da bruxaria, perseguia gente que praticasse outra religião, os chamados hereges, aqueles que falavam contra as verdades da igreja. Então, muita gente na Europa acabou sendo morta pela Inquisição, que esse Tribunal da Santa Inquisição, ele torturava as pessoas até elas confessarem que cometeram algum crime e depois executavam essas pessoas. Se a pessoa não confessasse nada, porque ela achasse que aquilo dali não era crime, ela tinha uma morte extremamente dolorosa. Existiam vários métodos de tortura e de mortes. Depois, eventualmente, num outro dia, eu passo isso para vocês. Ela criou também ordens religiosas que tiveram como principal finalidade a catequização de novas pessoas para comporem a Igreja Católica. Isso vai servir principalmente para a África e para a América. As ordens religiosas vão ser extremamente importantes, por exemplo, aqui no Brasil, já que elas que vão catequizar os índios, já que elas que vão servir de intérpretes da língua dos portugueses para os indígenas e da língua dos indígenas para os portugueses. Essas ordens religiosas também vão ser importantes no contexto de Minas Gerais, por exemplo, que é uma das questões aí dos exercícios, já que elas vão servir para catequizar os escravos que vieram trabalhar aqui na região de Minas Gerais. São essas ordens religiosas, principalmente dos jesuítas, que vão formar também as primeiras escolas no país. Ou seja, aquela que vai ensinar a população a ler, a escrever e a fazer contas. A igreja manteve o culto aos santos, isso porque a maioria aí das igrejas reformistas que vão surgir não cultuam mais santos, cultuam lá Deus, Jesus, a Nossa Senhora já começa a ficar mais de escanteio para alguns desses ritos, e só. Os santos não entram no culto de várias igrejas protestantes.
Então, a igreja manteve isso. Ela manteve também o celibato, aquela questão polêmica. Enquanto as religiões protestantes, por exemplo, pastor, por exemplo, vocês devem conhecer o professor Fernando, por exemplo, ele é um pastor, e ele é casado, ele tem família e tudo mais. As religiões protestantes permitiram que seus padres, seus pastores pudessem se casar, formar família. A Igreja Católica continuou batendo o pé em relação ao celibato. Isso gera vários escândalos, por exemplo, hoje em dia, quando a gente vê algum padre que é acusado de um ato de pedofilia, por exemplo, e a igreja tem cada vez mais repensado em, hoje em dia, acabar com o celibato, já que a desculpa pregada na época do início da Idade Média é que a igreja não queria dividir o patrimônio que ela tinha com os filhos dos padres. Só que hoje em dia a igreja já não tem mais patrimônio tão grande assim para ficar dividindo. Então hoje não faz mais sentido o padre continuar a ser celibatário. A igreja manteve todos os seus dogmas intactos. O que são os dogmas? São as leis internas ali, as regrinhas básicas, por exemplo, os sacramentos da igreja, batismo, eucaristia, unção dos enfermos, casamento, os pecados, a ideia da existência de um céu, de um purgatório, de um inferno, e principalmente a hierarquia eclesiástica. Ou seja, o Papa está acima de tudo, depois vem os cardeais, os bispos, etc. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o material do PET é isso. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no grupo. Eu peço para que vocês assistam o vídeo primeiro, tá? Sempre. Quem está assistindo está parecendo meio redundante, mas fica aí de dica para as próximas semanas. Eu sempre vou gravar vídeo, independente se tem os vídeos da Rede Minas ou não, porque os vídeos da Rede Minas muitas vezes não batem com o material do PET. Então sempre esperem um vídeo. Eu e o Márcio combinamos que o Márcio vai postar o material dele de manhã e eu sempre postarei o meu material à tarde, para não ficar muita coisa junta para vocês. Então, primeiro, assistam o vídeo, para depois, então, vocês iniciarem as atividades, porque eu sempre vou estar dando alguma dica em relação a esses exercícios. Espero que vocês fiquem bem, um abraço a todos e até o vídeo da próxima semana. Falou, gente!